gancho da palavra que o Násio trouxe, que está em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Nélio compartilhou, no Partido do Pão, falando dessa palavra, que é uma palavra gloriosa, né, Nélio? Nós sermos feitos filhos de Deus. Muitas vezes nós lemos essa passagem e não vemos a profundidade que ela tem em nossas vidas. O que nós nos tornamos? Quem nós nos tornamos? Nós nos tornamos filhos de Deus. E nós temos que dar graças ao Senhor, porque foi Ele que fez essa obra em nós. Nós apenas confessamos que em nós não havia nada de digno, mas que pela fé no Filho de Deus, nós fomos tornados filhos de Deus. Eu cheguei aqui hoje de manhã, acho que o Roberto está falando alguma coisa de fé, né? Que fé não é só aquilo que está lá em Hebreus, né? Eu escutei ali, estava ali atento ali que o Roberto estava falando. Fé não é só aquilo que está lá em Hebreus, né? Como que Hebreus define fé? Fé é o firme fundamento e a firme convicção das coisas que se esperam, certo? Mas o Roberto acrescentou algo. O que é fé, Roberto? Não é só isso, né? Ela está falando para o irmão ouvir, que a fé também é uma resposta do nosso coração ao chamado do Senhor. Então a fé é uma resposta daquilo que tudo aquilo que o Senhor usa ele para fazer, para irmã assim, é a resposta do coração àquilo. O Senhor recebe isso como fé. Sim. Então nós temos que crer que nós somos filhos de Deus. Essa realidade tem que estar presente em nossas vidas. Quando João fala aqui, cita esse versículo, né? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Às vezes a gente lê em português e não assimila a profundidade do que o versículo quer nos trazer, né? Ou todo o ensinamento, né, que o versículo quer nos trazer. Porque a gente lê aqui a palavra filho. Mas quando a gente vai a Hebreus, capítulo 2, o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 10, fala assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então aqui nós lemos também a palavra filho, né? Conduzindo muitos filhos à glória. Se a gente ficar só no português, irmãos, a gente perde muito dos versículos. Porque o filho aqui de João, no grego, é teknon, que é filho recém-nascido, filho pequeno, um filho novo. Então João fala de um determinado tipo de filho. Hebreus é um outro patamar de filho. Hebreus, a palavra filho é ruiós. Está vendo que a gente tem que se debruçar sobre a palavra? Não é somente ler, mas é entender, buscando nos originais, qual é o sentido do versículo. Porque se a gente ficar somente com filho, a gente vai achar que é filho e já está destinado à glória, já nascemos de novo, somos salvos, não precisamos fazer mais nada. Mas entre filho teknon e filho ruiós, existe um aperfeiçoamento da nossa vida. Existe um caminhar, existe uma carreira, existe um trabalhar do Senhor em nossas vidas. Então eu venho com a primeira pergunta para os irmãos.
No que você está pensando? No que nós temos pensado ao longo dos nossos dias? A gente toca nesse mundo, a gente vive nesse mundo. O mundo, ele traz demanda para nós. Tem muitas demandas, né, que o mundo traz, que o homem traz. E muitas vezes nossa mente fica presa pensando nas coisas do mundo. E nós somos assim porque nós somos fracos, somos caídos. E não nos apropriamos verdadeiramente pela fé, como o Roberto falou, daquilo que o Senhor já prometeu a nós e já falou para nós. Nós não nos apropriamos, é agarrar com força. Né? Ele falou da fraqueza dele. Sábado, ele está pensando em quê? Está pensando lá no sábado. De entrar numa máquina. Quando ele pensa nisso, e eu estou falando aqui só porque ele citou, né? Só porque ele já expôs. Quando ele pensa nisso, ele está pensando nas coisas do mundo. Coisas do mundo. É só o Nélio que é assim? Não. Todos nós somos assim. Quantas vezes a Aline me pegou de madrugada lá, acordado? O que eu estava fazendo acordado? Por que eu estava acordado? Pensando nas coisas do mundo. E a gente pensa muita coisa, mano. Se a gente deixar, nossa mente vagueia em preocupações, gerando ansiedade em nós. E muitas vezes, quando eu fico assim, né, é porque eu estou pensando no futuro. Sempre no futuro. Sempre o futuro nos angustia, né? Será se acontecer alguma coisa nesse país, tiver uma revolução, alguma coisa comunista, e mudar governo, mudar o sistema, e não tiver mais como a gente se sustentar, e eu tenho filho para criar, como é que fica? Eu fico pensando nessas coisas. Né? Eu sou responsável por eles. Como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou fazer? Entendeu? Eu fico pensando nessas coisas. E se o governo cortar o pagamento? Mudar o governo e mudar tudo? Na verdade, já está cortando. O cara da Caixa Econômica ficou dizendo assim, isso aqui não vai pagar não, nem sei se vai pagar. É um salário dela lá de aposentadoria. Mas, irmãos, isso é pensar nas coisas do mundo. E muitas vezes eu faço esse exercício, né? Quando eu estou pensando nas coisas do mundo, eu estou me angustiando ali, sozinho, né? Que eu não falo para ninguém. Estou falando aqui porque eu estou aproveitando o gancho do Nélio, que abriu, eu também estou abrindo. Né? Então, assim, a gente conhece a palavra, a gente toca na palavra. E a gente sabe que esse tipo de pensamento vai nos levar a uma angústia, uma ansiedade. Então, muitas vezes eu faço esse exercício. Na mesma hora, eu penso comigo mesmo, né? Começa a pensar nas coisas que são do alto. Começa a pensar nas promessas do Senhor. Começa a pensar que o Senhor é o seu Pai. Você é um filho de Deus. E a palavra diz que Ele acrescentará todas as coisas. Então não fica pensando... Eu conversando comigo mesmo, entendeu? Não fica pensando nessas coisas. Calma. Dá ordem para alma. Fica ali. Eu vou olhar para o alto e acreditar nos seus cuidados. A Heloísa Rosa. Aí ela fala assim, se eu olhar apenas o visível, eu ficarei abalado, mas eu vou crer no incompreensível, pois meu Deus está comigo. Eu fico... Esse louvor na minha cabeça. Muitas vezes ele vem assim, é isso, é palavra por esse louvor, coisa mais linda. Às vezes a Aline acha que eu não sinto nada, né? Aline, não, o Mike é uma rocha, é uma pedra, que não sei o quê. Irmão, ninguém conhece o interior do homem, o que passa por dentro, entendeu? Só o espírito do homem. A gente tem fraquezas, tem medos. Mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui hoje, é ajudar os irmãos a elevar o pensamento para as promessas do Senhor. Então, nós fomos feitos filhos de Deus. Filhos tecnon, começando uma carreira. Mas o Senhor quer conduzir muitos filhos à glória, irmãos. Essa é a vontade do Pai. Nos levar de um filho tecnon para um filho ruiós. E nos entregar o quê? A glória. Nos levar à glória.
Então, esse é o assunto de hoje. A nossa herança no Senhor. Por que nós vamos nos preocupar com coisas passageiras, né? E eu já dou uma palavra de incentivo para o Nélio. Uma palavra de fortalecimento. Na hora que você estiver entrando na máquina lá, ó, eleva os seus pensamentos para as coisas que são do alto. Para as promessas do Senhor. Esquece a máquina. Tu vai entrar ali, vai sair, a sua vida está nas mãos do Senhor, e eleva os seus pensamentos nas promessas do Senhor. Né? E tudo vai correr bem. Eu queria sugerir uma coisa também, já que todo mundo aqui, todo mundo ouviu, né? A gente orar por ele até sábado, né? Amém. Todo mundo orar, todos os dias. Então o Senhor, irmãos, Ele está fazendo um trabalho em nossas vidas, porque Ele quer conduzir muitos filhos à glória. Quem é que somos nós, irmão? É amor não, né? Quem somos nós, irmãos? Vamos lá, Hebreus, voltar a Hebreus lá. Hebreus, capítulo 5. Capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, vamos ler aqui a partir do versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Irmãos, o que é o homem? O que, irmão? Hebreus 2, agora eu estou no versículo 6. Que é o homem que dele te lembres? André, o que nós somos? Somos feitos menor do que os anjos. Ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Porém, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui está falando do Filho do Homem, de Jesus. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, que aquele por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Agora vem o versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação dele. Então o Senhor foi feito um filho do homem, foi feito homem. E ele conquistou para nós, irmãos, um lugar na glória. Versículo 9, né? Foi coroado de glória e de honra. O nosso Senhor foi coroado, irmãos, de glória e de honra. Jesus feito homem, levado à morte pelo Pai, sofrendo para pagar o preço por nossos pecados, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo a morte, ele foi elevado ao mais alto céu, assentou à destra do Pai, na glória. Então existe um homem na glória. Amém. Existe um homem na glória. Só que esse homem na glória, esse Cristo ressuscitado, elevado aos céus, ele é um homem místico. É o Jesus pessoal que está lá, mas é o novo homem criado em Cristo. E esse novo homem, irmãos, que tem Jesus como cabeça, ele tem um corpo que é a sua igreja. Então, se há um homem na glória, esse homem místico na glória, que tem Jesus como cabeça, o seu corpo também está na glória. Então, para nós, irmãos, está reservada a glória de Deus. E glória de Deus, irmãos, é estar próximo a Ele. Estar na glória, muitas vezes os irmãos falam, não, meu filho morreu e foi para a glória.
Calma, que não é muito assim, né? Você não morre e não vai para a glória. Para nós participarmos dessa glória, irmãos, existe um preço a ser pago. O autor, como fala aqui no versículo 10, o autor da nossa salvação, ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Não é o que está escrito aqui? Se ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos e alcançou a glória, nós que nascemos no Senhor como filho tecnão, fomos feitos filhos de Deus para alcançarmos o que foi falado aqui, conduzindo muitos filhos ruióis à glória. Essa transição exige um trabalhar de Deus em nossa vida. E se o trabalhar na vida do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, esse trabalhar foi um caminho de sofrimento, não esperemos algo diferente, irmãos. Porque nós também temos que ser aperfeiçoados. Se o Senhor Jesus foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos, se tornando o autor da nossa salvação, e ele foi coroado de glória e de honra, nós, Malvino, temos que trilhar esse mesmo caminho. Então, por que é necessário esse trabalhar em nossas vidas, se Jesus já conquistou tudo para nós? Às vezes a gente canta aquele louvor, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. É verdade, irmãos, é nossa herança. Essa herança está reservada para nós, irmãos. Então, eu estou pensando nas coisas que são do alto. Eu estou pensando naquelas coisas que o Senhor reservou para nós. Mas um filho pequeno, ele toma posse da herança, irmão? Ele não toma. Os irmãos que gostam de filme, lembra do Batman? Quem gosta do Batman? Levantou a mão, Cátia? Tu fez assim? Ela fez na cor. Qual foi a história do Batman, Caleb? Quando ele era criança, os pais dele morreram. Só que a família dele era rica. Enquanto ele era pequeno, quem cuidou dele, irmãos? Foi o mordomo. Eu esqueci o nome dele, é Alfred, né? Enquanto ele era pequeno, quem mandava nele, quem conduzia ele, era o Alfred, o mordomo. Mas o mordomo sabia que quando ele crescesse, quem ia tomar conta da herança era ele. E o mordomo agora ia passar a servir o herdeiro. Então, irmãos, hoje nós somos filhos pequenos. Nós temos que ser cuidados pelo Senhor, até que nós cresçamos. Quando nós crescermos, irmãos, nós tomaremos posse da herança. E o Alfred, esse mordomo que cuidou do... Esqueci o nome do Batman, né? Qual o nome do Batman? Esqueci o nome dele. Bruce não é Malvino, não, né? Bruce Wayne, né? Esse mordomo, Alfred, ele é uma figura, né? Estou usando o filme assim só para a gente entender. Ele é uma figura dos anjos. Hoje, os anjos são maiores do que nós. Nós somos menores do que os anjos. Mas os anjos sabem que hoje eles nos servem, eles cuidam de nós, mas quando nós amadurecermos, nós estaremos acima dos anjos. Eles estarão abaixo de nós. Os anjos que seguem o Senhor, que são eleitos pelo Senhor, eles têm essa noção. Que hoje eles estão acima, mas eles sabem que nós, quando amadurecermos, estaremos com o Senhor na glória. Acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio. Eles estão aprendendo na igreja. Eles estão aprendendo conosco. E para nós alcançarmos isso, irmãos, nós temos que ser perfeitos. Somente os perfeitos herdarão essa herança. Poderão tomar posse dessa herança. Então, o que nós temos pensado, irmãos?
nós temos pensado nas coisas da terra? Ou nós temos pensado nessa herança? Como alcançar a herança? Como tomar posse do reino? Se nós estivermos com pensamento nas coisas da terra, nós podemos perder essa herança. Então, o incentivo que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã é: aonde está o nosso pensamento? Diário. Isso é todo dia, irmãos. Nós não podemos deixar abrir brecha para um dia nós pensarmos nas coisas dessa terra. Eu digo pensar na forma de preocupação. Não é pensar no trabalho, tem barbearia, tem que ir lá se preocupar com o funcionário, né? O pagamento que vai ter que dar, às vezes os clientes não vêm, não sei. A gente pensa nessas coisas, normal. Isso é normal. Mas a questão é o que a sua energia é investida aonde? Será que todos os dias você pensa nessa herança, nessa glória, nesse lugar onde você foi colocado? Ou você passa o dia só pensando nas coisas da terra? Se você passa o dia pensando só nas coisas da terra, irmãos, foi um dia perdido na sua vida. Foi um dia jogado fora na sua vida. Como que eu posso alcançar essa herança? Sendo perfeito. O que é ser perfeito? Vamos lá, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 43. Vamos começar no 48 e depois a gente volta. Mateus 5, 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus está falando isso, André. O Senhor ele não joga palavras ao ar. Se Ele está mandando ser perfeito, se Ele exige de nós sermos perfeitos, Ele vai nos ajudar a alcançarmos essa perfeição. E o que é ser perfeito, André? É nunca mais errar? É nunca mais pecar? O que é ser perfeito, Malvino? Perfeito é amar a Deus acima de tudo. Esquenta quente, Malvino está quente, né? Tem a ver com amor? Para mim, ser perfeito é, mesmo você nem sempre fazendo o que é agradável a Deus, a sua preocupação é fazer coisas, de acordo com a palavra. Claro. Pô. Ser perfeito é fazer as coisas de acordo com a palavra. E nesse contexto que o Senhor fala, sede perfeitos, assim como o seu Pai Celestial é perfeito, nesse contexto o Senhor está falando sobre o que, Nazi? Sobre ele mesmo, né? Que é a perfeição, né? Sobre ele mesmo, que é o amor. Então, o que é ser perfeito? Ouviste, versículo 43, o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era isso que era ensinado. Não, ama o teu próximo. Mas teu inimigo você tem que odiar. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é ser perfeito. Isso é alcançar o patamar de filho ruiós, filho maduro. O filho que está preparado para ser colocado na glória. Não foi isso que o Senhor fez? Nos amou enquanto éramos inimigos? Então nós temos que avançar nesse amor. Porque o que não falta é inimigo, Nás. Não sei se os irmãos acompanharam as notícias. Esses dias foi assassinado lá nos Estados Unidos aquele Charlie Kirk, ou Charlie Kirk. Né? Um cristão. Ele tinha um viés político de direita. E por questões políticas ele foi assassinado. A queima-roupa, um tiro no pescoço. Para a gente ver a maldade que esse mundo está caminhando, né? E depois, né, apareceram vídeos lá de pessoas zombando dele, né, dizendo que tinha que morrer mesmo. A gente vê a maldade como está crescendo.
Mas eu vi um vídeo em que um grupo de estudantes estava numa universidade, reunidos depois da morte dele, né? Dias depois, orando por ele, pela família. Tinha um pastor ali. E alguém levantou ali a voz ali naquele grupo de jovens, né? Porque eles estavam orando pela família, pela nação. E alguém falou o seguinte: será que nós podemos orar pelo assassino dele? E o pastor falou: podemos orar pelo inimigo. Esse é o amor que o Senhor quer que nós amemos. O grupo ali orou pelo inimigo, pelo assassino, né? Porque eles não foram atingidos diretamente. Quem foi atingido diretamente foi o Charlie Kirk, sua esposa e seus filhos. Será que se acontecesse isso conosco, irmãos? Será que nós seríamos capazes de orar pela pessoa que assassina aquela pessoa que está próxima a nós? Minha esposa, meu filho? Irmãos? É esse amor que o Senhor quer que nós alcancemos. É um amor difícil? É um amor difícil. Mas isso é alcançar a perfeição. Isso é maturidade. Você orar por aquele que te faz o mal. Você retribuir o mal com o bem. Porque se nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, e ele fala que é o juiz de toda a terra, nós temos que entregar esse juízo nas mãos dele. Aconteceu isso lá, na família desse rapaz, né? Um rapaz novo, 31 anos, eu acho. Duas filhas, né? Cheio de energia, cheio de vontade de ver o país dele mudando. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Fala que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então foi nos dado uma herança, TT? Sim. Foi nos reservado um lugar na glória? Sim. Mas se não houver santificação, irmãos, ninguém verá o Senhor. Filho Tecnon, foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Eu não tinha nem separado esse versículo. Eu estou usando porque você trouxe. Mas o Senhor quer conduzir muitos filhos à glória. E isso tem um trabalhar do Senhor em nossas vidas, irmãos. Vamos lá, 2 Pedro, para nós continuarmos pensando nas coisas que são do alto, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1. O que está preparado para nós, irmãos? Não é uma máquina de tomografia, né? Não é isso que está preparado para nós. Vamos ver o que está preparado para nós, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ou seja, têm nos sido doadas, têm nos sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha aí, repetindo aí. Conduzindo muitos filhos à glória. Nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Os irmãos conseguem contemplar essas preciosas e muito grandes promessas? Será que nós conseguimos colocar nossa mente nessas promessas, na glória que está reservada para nós, irmãos? Para que nós sejamos coparticipantes da natureza divina? Isso é coisa muito grande, né? Ser participante da natureza divina? Se nós colocamos a mente nessas coisas, irmãos, o que acontece conosco? Nós somos livrados
da corrupção das paixões que há no mundo. Se nós não pensamos nessas coisas, dificilmente nós vamos escapar da corrupção das paixões que há no mundo. Porque nós seremos conduzidos para onde o mundo está sendo conduzido. Porque existe uma corrente no mundo. Existe uma tendência no mundo. Nós fomos livrados dessa tendência, desse mundo. Nós fomos tirados de lá. Quando cremos no Senhor, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amado Filho. Então, se nós olhamos e contemplamos essas preciosas e muito grandes promessas, nós somos livrados da corrupção das paixões que há no mundo. Só que o oposto também é verdadeiro. Se nós não contemplamos, nós somos engolidos por esse mundo. Nós passaremos a buscar aquilo que o mundo busca. Vamos entrar com um pouco mais de detalhe em que promessas são essas, irmãos? Porque a gente fala assim, né? Preciosas e muito ricas promessas. A gente fala de glória, a gente fala de herdar, a gente fala de reino. Mas o que isso significa? Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26. Para Paulo foi entregue esse mistério, irmãos. Para que Paulo, Nélio, revelasse para a igreja esse mistério, revelasse para nós. Que mistério é esse que estava oculto, que não foi revelado, mas agora foi revelado por meio do ministério de Paulo? Ele fala aqui no versículo 26, do capítulo 1 de Colossenses. Oi? Vamos chegar lá. Aos pouquinhos está chegando em Efésios. A gente vai chegar em Efésios, meu filho. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Ou seja, havia um mistério em Deus, guardado com Ele, já preparado de antemão, mas ele estava ali guardado. Ó. Eu tenho uma surpresa, né? Lá em casa as crianças gostam de surpresinha. Toda vez que a avó dele chega de viagem, vó, trouxe surpresinha. Surpresa é bom. Surpresa boa, né? Que vem do Senhor. Então, esse mistério estava oculto em Deus, estava guardado. Mas agora, Nelly, Ele nos revelou esse mistério. Aos quais se manifestou aos seus santos, né? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, agora ele vai explicar o mistério. Que mistério é esse? Cristo em vós, esperança da glória. O que isso quer dizer, irmãos? Cristo em vós, esperança da glória. Quer dizer o seguinte: se Cristo tem sido formado em você, se Cristo tem crescido em você, você tem uma esperança de herdar a glória. Somente se Ele tem sido formado em você, você tem esperança dessa glória. Porque, de modo contrário, se Ele não está sendo formado em você, você não pode ter esperança da glória. Porque só vai participar da glória aquele que tem sido aperfeiçoado em Cristo. Cristo em vós. Aí sim, esperança da glória. Será que nós estamos nos preocupados com essa glória, né? Ou a gente só pensa na glória, tem alguma coisa reservada lá para mim, mas não pensa em como alcançar essa glória. Qual é o caminho para alcançar essa glória? Cristo em vós. Cristo crescendo, Cristo amadurecendo, Cristo sendo aperfeiçoado em vós. Quanto de Cristo tem no irmão? Será que nós pensamos nessas coisas?
quanto de Cristo tem em mim? O quanto que eu estou refletindo Cristo? Será que eu estou refletindo Cristo? Será que eu estou pensando como Cristo pensa? Será que eu estou agindo como Ele agiria? Às vezes o Senhor age com misericórdia. Às vezes o Senhor age com rigor. Nós temos que saber agir conforme Ele age. Nas mais variadas circunstâncias da vida. Será, irmãos, que nós temos feito guerra contra o mal que há em nós? Ou nós somos complacentes com o nosso próprio pecado, né? Ontem a Aline falou uma coisa ali, né? A gente estava na reunião aqui do livro ontem. E ela falou algo, né, que ela escutou, que foi o seguinte: aquele pecado que você não trata, aquele pecado que você guarda, vai ser ele que vai te matar no futuro. Foi o que aconteceu com Saul, né? Deus mandou Saul matar os amalequitas e tudo que ele encontrasse dos amalequitas, só que Saul preservou algo dos amalequitas. E no final ele foi morto por um amalequita. Será que nós temos feito guerra, irmãos, ao mal que há em nós? Ao velho homem que há em nós? Ao Adão que está em nós? Nós temos que fazer guerra, irmãos. Esmurrar o nosso corpo. Por que Paulo esmurrava o corpo dele? Para ver se de alguma maneira ele alcançaria a glória. Olha como Paulo vivia, esmurrando o corpo. Será que nós esmurramos o nosso corpo? Será que nós nos preocupamos em saber se Cristo está crescendo em nós? Vamos entrar mais no detalhe, irmãos. Agora sim, chegamos a Efésios, irmão. Porque Efésios vai nos dar mais detalhes de que glória é essa que está reservada a nós. E só lembrando aos irmãos que nós temos feito um estudo às quartas-feiras sobre o livro de Efésios, a carta aos Efésios, e nós vimos que os 3 primeiros capítulos, Paulo, ele traz a revelação da visão celestial que ele ganhou do Senhor. Ou seja, a visão celestial, capítulos 1, 2 e 3, vai nos ajudar a termos uma conduta que agrada ao Senhor, que é o capítulo 4, 5 e 6 de Efésios. Então, para você exercer uma vocação, você primeiro tem que ter a visão celestial. E nós estamos falando justamente disso, de termos uma visão celestial. A visão celestial tem que guiar a nossa vida, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, irmãos, nele. Se você está nele, em Cristo, e o estar em Cristo não é somente nascer de novo, o estar em Cristo é ser aperfeiçoado nele. Você tem sido abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões. Não é na terra, irmãos. Não é na terra que estão as suas bênçãos. Suas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo. E você quer alcançar essas bênçãos? Ou você só quer alcançar aquilo que você vê? Aquilo que você está vendo? Tem muito crente que quer alcançar aquilo que ele consegue enxergar. Seja um carro novo, seja um emprego novo, uma promoção, uma casa na praia. E está buscando bênçãos terrenais, André. Não se preocupando com essas bênçãos celestiais. O que é maior? O que é melhor? Bênçãos terrenais ou bênçãos celestiais? Sabia que muitos não pensam assim? É celestial? Eu não tô nem vendo, não sei nem o que é. O que é bênção celestial? Eu quero desfrutar agora.
Eu não sei que bênçãos celestiais são essas. Em Cristo Jesus, fomos assentados. Não foi isso que fez Esaú? Irmãos, Esaú, ele foi o primogênito. Eram gêmeos, Esaú e Jacó, mas Esaú saiu primeiro. Quem sai primeiro é o quê? Primogênito. O primogênito tinha direito a quê, irmãos? A herdar a herança. Uma porção dobrada. Então Deus deu herança para quem? Para Jacó ou para Esaú? Deu para Esaú. A herança era de Esaú. Deus deu para ele, irmão. Então o Senhor também nos deu uma herança. A gente leu aqui vários versículos. O Senhor reservou uma herança para nós. Assim como reservou para Esaú. O que Esaú fez com a herança que foi reservada para ele? Ele preferiu as coisas da terra em detrimento da herança. Ele escolheu bênçãos passageiras. Um prato de lentilha. Irmãos, trocar uma herança celestial por um prato de lentilha, irmão, ele vai comer ali e vai acabar. Por quê? Porque o mundo passa. O mundo passa, irmãos. Tudo passa, irmãos. Será que nós estamos trocando nossa herança celestial por coisas terrenas, irmão? E isso acontece conosco. Se nós não estivermos olhando, pensando, meditando nas coisas celestiais, isso acontece conosco. O que aconteceu com Esaú? Em Hebreus fala que ele é considerado profano. Não sejais como Esaú. Vamos lá, Hebreus capítulo 12. Ele abriu mão de tudo, na verdade. Na verdade, ele abriu mão da herança. Hebreus capítulo 12, versículo 14. 14. Não haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Por que ele está falando isso, autor dos Hebreus? Porque existe o perigo de nós sermos conforme Esaú foi. Hebreus 12, 14. 16, perdão. Hebreus 12, 16. Irmãos, a epístola aos Hebreus é uma epístola de exortação. Se é uma exortação, é porque existe um perigo. E qual perigo é esse que a gente está lendo aqui no versículo 16? Não haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Porque há o perigo de nós sermos. E muitas vezes, sem percebermos, que estamos trocando algo celestial por algo passageiro. E ele continua, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, ou seja, ele queria de volta. Depois de rejeitar, ele queria. Foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmão, se você rejeita, se você troca essas bênçãos celestiais que a gente leu em Efésios, buscando bênçãos terrenais, você é considerado um profano, um impuro. Olha o perigo, irmãos. De onde nossa mente está. Do que nós estamos buscando. O Senhor ele quer nos aperfeiçoar para herdarmos o reino. Será que nós estamos rejeitando o trabalho do Senhor em nossas vidas? Sim. Eu lembrei da tentação de Jesus, né? Que quando tudo que é oferecido para nós, pelo inimigo, são bênçãos materiais. Né? Quando o Senhor foi tentado, ele rejeitou tudo. Né? Sim. O pão, né? O poder nessa terra. Então, a gente sempre é tentado nessa área. Né? Sempre somos tentados. Porque não tem como oferecer o que é celestial. Porque não pertence a ele. Só o Senhor pode nos dar o que é celestial. Aí ele oferece o que é natural. Então, ali lembrou bem a tentação do Senhor que o Satanás ofereceu coisas da terra para o Senhor. Poder, prestígio, comida. Tudo isso te darei. Se prostrado, perderia todas as bênçãos celestiais. E isso é oferecido para nós todo dia, irmãos.
Todos os dias isso é oferecido para nós. O que é que nós estamos escolhendo, irmãos? Se tornar maduro, se tornar alguém capaz de herdar essa herança do Senhor, requer a nossa cooperação, requer a nossa participação. Não é algo que o Senhor vai edificar em nós somente Ele sozinho. Não, Deus vai fazer a obra, não esquenta não que Ele vai fazer a obra na sua vida. Você não precisa fazer nada. Não é assim. Exige a sua cooperação, exige o seu sim. Você participa juntamente com o Senhor dessa edificação de Cristo em você. O fundamento já foi posto, que é Cristo. Agora, olhe como você edifica. Olhe como cada um edifica. O que você tem colocado sobre esse fundamento, irmãos? Será que é palha, madeira e feno? Ou ouro, prata e pedras preciosas? Deus não vai fazer essa obra em nós de forma compulsória. Ele começou a boa obra e vai completá-la. Ele vai completar essa obra. Deus vai completar essa obra. Só que existe uma herança, irmãos. As pessoas esquecem disso. Entre o Senhor começar a obra e terminar a obra, seria bom um slide ali para mostrar para os irmãos, né? O Senhor começou a obra em nós. O Senhor vai terminar a obra em nós. Nesse ponto aqui, Ele vai terminar a obra. Só que existe nesse meio um desfrute. Isso aqui é um desfrute. Entre começar e terminar, existe um desfrute. Que é o reino, que é a herança. Para participar dessa herança aqui, nós temos que ser perfeitos. Ou seja, a obra tem que ter sido completada em nós. Para participarmos dessa herança aqui, desse período de gozo com o Senhor, de reinado com o Senhor. Porque a obra Deus vai completar. Mas muitos vão ter a obra completada neles aqui nesse ponto. Já passou o reino. Não desfrutou com o Senhor. Não reinou com o Senhor. Esse período aqui, irmãos, é para aqueles que estão preocupados. Como Jacó estava. O que Jacó fez, irmãos? Para Jacó não foi dado herança, ele não foi primogênito. Mas ele amou, ele buscou. Ele tomou a força, irmão. Irmão, Jacó tomou a força, André. Porque o reino é tomado à força. Ele conseguiu enganar o enganador, que era o tio dele. Labão. O Senhor conhece o homem, né? Ele queria uma coisa, ele queria, né? Perseverante. Jacó tinha um coração certo com os métodos errados. Mas o Senhor conhecia o coração de Jacó. Ele amava a primogenitura. Ele ouviu as promessas feitas a Abraão, a Isaac. Ele conhecia as promessas. Eu quero isso aí. Esaú não quis as promessas. Jacó queria. Jacó se agarrou, Jacó buscou. E mesmo com métodos errados, o Senhor conhece a nossa fraqueza, né, Nélio? O Senhor vê o coração. Ele quer a herança. Ele vai ter herança. Mas olha pelo que Jacó passou para herdar a herança. Jacó sofreu. Ele teve que sofrer para ter direito à herança. Não a salvação. Salvação não, salvação é graça. Herança, irmãos, é sofrimento. Herança, você tem que pagar o preço. Salvação, o Senhor pagou o preço para nós. Herança, nós temos que pagar o preço. Pensar nas coisas que são do alto. O povo, irmãos, foi dada herança para o povo de Israel, não foi dada a herança para o povo? Eis que a terra está aí, Canaã, a terra que manda leite e mel. O povo estava na fronteira da terra, pronto para herdar. A terra é sua. Bota o pé que a terra é sua. Ou seja, Deus deu a terra, mas o povo tinha que botar o pé. Deus já nos deu herança, mas nós temos que botar o pé. O que o povo fez, irmãos? Não, muito difícil. Tem gigante lá. Não teve fé. Não entrou na herança. Não herdou o reino. Morreu tudo no deserto. Josué e Caleb, que tinham fé, queriam herdar,
não perderam a herança, mas tiveram que padecer com o povo. Tiveram que esperar, irmãos. Então, herança existe fé e sofrimento. Josué e Caleb, né, que eu falei, né? Não falei diferente não, né? Então, irmãos, todos você vai enfrentar desafios da sua fé para possuir o reino, para possuir a herança. Tá bom? Então, irmãos, isso é vida cristã. Efésios capítulo 2, já caminhando para o final. Efésios 2, 2. Vou ler aqui do versículo 1, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então o Senhor nos livrou desse mundo, irmãos, para nós pensarmos nas coisas que são do alto. Mas existe o perigo de nós ainda seguirmos o curso desse mundo, seguirmos a tendência desse mundo, seguirmos o pensamento do mundo, irmãos. É algo até difícil de falar, de explicar, irmãos. Porque o mundo ele tem um pensamento. O mundo ele tem filosofias. O mundo tem tradições que têm aparência de sabedoria. Mas é mundo, irmãos. Mesmo tendo aparência de sabedoria, continua sendo mundo, Malvino. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente segue. Porque se for mundo, é de Satanás. Qual é a nossa concepção? Qual é a nossa filosofia de vida? Será que nós pensamos nas mais variadas áreas da nossa vida conforme o mundo ou conforme Cristo? Será que quando nós proferimos nossos pensamentos, isso provém de Cristo ou provém do mundo? Porque a palavra fala lá em Hebreus que nós herdamos muitas coisas dos nossos pais. E muitas coisas que nós herdamos são coisas do mundo, pensamentos do mundo, e não conforme Cristo. O mundo é governado pelo príncipe da potestade do ar, irmãos. Esse mundo é de Satanás. Esse mundo não será convertido ao Senhor. Esse mundo seguirá com a mente de Satanás, com seus pensamentos, com a sua filosofia, com a sua tradição e com a sua sabedoria, que Tiago fala que é terrenal e diabólica. Romanos fala que nossa mente tem que ser transformada. Porque tudo o que há no mundo, irmãos, João não deixa nada de fora. Tudo o que há no mundo é o quê? Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Tudo isso passa. Então, mesmo nós sendo do Senhor, muitas vezes os nossos pensamentos não são conforme o Senhor. Se os nossos pensamentos não são conforme o Senhor, a nossa conduta não será uma conduta que caminha para a perfeição, que caminha para uma santificação. Então nós temos que fazer essa avaliação diária, irmãos. Porque nós podemos estar pensando que estamos fazendo o certo, fazendo o errado. Porque nós olhamos com olhos naturais para as coisas que são dessa terra. Não foi isso que Ló fez, né? Ló olhou as campinas do Jordão, verdinho, e ele tinha gado. O que ele mais queria para o gado dele?
Então ele escolheu o mundo e foi armando a sua tenda em direção a Sodoma. Será que Ló estava fazendo alguma coisa errada, irmão? Ele simplesmente estava escolhendo um lugar que tinha pastos verdejantes para o seu gado. Será que se a gente estivesse lá na época de Ló, será que a gente ia entender que Ló estava fazendo uma escolha errada? Qual o problema de Ló escolher aquelas campinas ali? Não tem problema nenhum. Pô. Com ódios naturais não tem problema. Mas o Senhor viu que estava no coração de Ló. Ló estava buscando as bênçãos desse mundo. E quando a gente busca as bênçãos do mundo, irmãos, a gente se aproxima cada vez mais de Sodoma. Vai dando passos até Sodoma. Até estar preso lá dentro, escravizado. Escravizado em Sodoma. Com o quê? Com as filosofias, vãs sutilezas e tradições dos homens. Porque é isso que nos enreda. Mas qual o problema, Ló? Qual o problema de o irmão estar trabalhando tanto nesse mundo? Ele só está trabalhando. Temos que ter cuidado com tudo, irmãos. Até com o trabalho. Dedicando mais tempo às coisas do mundo do que às coisas do Senhor. Até com coisas lícitas nós temos que ter cuidado. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar escravizar, me prender por nenhuma delas. Por isso que Paulo esmurrava o seu corpo, para ver se de alguma maneira ele não era reprovado, irmãos. O que nós temos pensado. 1 Coríntios, para finalizar. 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 31. Ninguém está falando aqui para o irmão virar um ermitão. Não, vamos vender tudo, vamos para o mato, vamos nos isolar no mato, porque esse mundo é mau, não tem como. A gente tem que viver isolado lá no mato, longe de todo mundo. Não é isso. Porque Paulo fala o seguinte: os que se utilizam do mundo, ou seja, nós nos utilizamos do mundo, irmãos. De onde que vem o dinheiro que a gente recebe todo mês? Vem do mundo. É o Senhor que provê todas as coisas, mas o dinheiro vem lá, ó, do trabalho, do corte de cabelo, vem lá do governo, quem recebe lá do governo, vem do seu serviço que você presta, vem do restaurante. Isso é dinheiro do mundo, irmãos, que a gente usa para comprar comida, para pagar a conta de luz. Então, nós nos utilizamos do mundo. Mas Paulo fala o seguinte: os que se utilizam do mundo, como se dele não usasse. Por quê? Porque a aparência do mundo passa e o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Então, nossa preocupação, irmãos, tem que estar em conquistar esse reino. Foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, mas o Senhor quer conduzir muitos filhos à glória. Então, existe uma carreira, existe um trabalhar do Senhor durante esse tempo. Será que nós temos cooperado, irmãos? Será que nós estamos dizendo sim para o trabalho do Senhor em nossas vidas? Ou nós, de alguma maneira, queremos fugir dessa obra do Senhor em nós? Que nós possamos meditar e pensar sobre essas coisas. Amém, irmãos? Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra mais uma vez, Senhor Deus, dispensada. O Senhor é rico demais, Senhor Deus, e tem nos abençoado, Senhor Deus, com bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E nós queremos, Senhor Deus, colocar os olhos, Senhor Deus, nessas promessas, alcançar essa promessa que o Senhor reservou para nós, Senhor Deus. Só que para isso nós temos que pagar um preço. Nós temos que negar a nós mesmos, Senhor Deus, a nossa vontade nessa terra, Senhor Deus, para poder buscar o seu reino e a sua justiça. Sabendo que tudo nos será acrescentado, tudo aquilo que necessitamos, Senhor, será acrescentado. Nós não queremos somente citar o versículo,
mas nós queremos crer na tua palavra, Senhor, para vivermos conforme a tua palavra, Senhor. Ajuda cada irmão a considerar essas coisas no coração, a meditar sobre essas coisas, para que compreendamos, Senhor Deus, a tua palavra e a tua riqueza, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.